Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis, eu sou a Pri, esse é o Necrotério, e o caso de hoje acontece no Reino Unido durante os anos 70, quando garotas de programa começaram a ser vítimas de crimes na região periférica da Inglaterra, ali na cidadezinha de Leeds. E como eram os anos 70 e a gente está abordando crimes contra a periferia, se preparem para passar raiva com a investigação lenta e demorada desse caso. Isso é, até uma adolescente de 16 anos ser vítima. O estripador de Yorkshire, como ele ficou conhecido, é tema do vídeo de hoje. É sobre Peter Sutcliffe que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Bom, Peter William Sutcliffe nasceu em 2 de junho de 1946 e faleceu em 13 de novembro de 2020. E ele nasceu na cidade de Bingley, no condado de Bingley, em Yorkshire. E ele era filho de Caitlin Frances e John Sutcliffe. E ele era o mais velho de 6 irmãos. O seu pai, John, ele era um ex-militar da Marinha, que também era dono de uma padaria e confeitaria, e ele era um homem bem rígido e até mesmo autoritário, que amava esportes e incentivava isso nos filhos. Já a Frances, ela trabalhava em uma fábrica. Meg, sossega. Bom, já sua mãe, Caitlin, trabalhava em uma fábrica de armas e munições, algo bem comum para a época da pós-Segunda Guerra. Bom, o Peter, ele nasceu com um pequeno problema nos joelhos, nos tornozelos, que eram um pouco frágeis, né? Eu não sei, não consegui encontrar qual o tipo de problema que ele tinha, ou se era uma deficiência, mas ele tinha os tornozelos bem frágeis e ele também era bem introvertido e bem ligado à sua mãe. No caso, ele era mais próximo da mãe. E ele também gostava muito de ler. Peter Sutcliffe também gostava de ler. Ele era até que um bom aluno na escola, mas não gostava de ir para a escola. Ele não interagia muito com os outros colegas de classe e ele sofria, no ensino fundamental, um pouco de bullying, por ser um garoto que não praticava esportes, um garoto gordinho, enfim, aquilo que a gente sabe que acontece. Bom, no ensino médio, Peter passou a praticar musculação com a melhora do problema que ele tinha nos tornozelos, para o orgulho de seu pai, que sempre incentivou a prática de esportes nos filhos. Mas ainda assim, o Peter também não gostava de chamar atenção. Tá, até aqui parece uma família normal e tradicional dos anos 40. Mas calma que piora, sempre piora. Bom, o pai do Peter aparentava ser um homem de bem, mas ele era abusivo com a esposa e também permitia que os filhos levassem suas namoradas para casa, o que era algo bem liberal para a época, visto que nessa época isso não era comum, não era culturalmente aceitável que os namorados ou namoradas visitassem a casa dos seus respectivos. Mas mesmo assim o John, enfim. Lembra que eu falei que piorava? Então, o John, pai de Peter Sutcliffe, só permitia isso para ele ter uma chance de assediar as namoradas dos filhos e até mesmo espionava quando os filhos tinham relações com suas namoradas. Eu acho que já deu para entender o que eu quis dizer com isso. Bom, o Peter também, ainda na adolescência, viu o pai humilhar a mãe publicamente quando foi descoberto que a Caitlin tinha um caso extraconjugal. Agora sim eu acho que eu posso falar, né? Uma infância típica da maioria dos serial killers que eu conto aqui. Bom, com 15 anos o Peter deixou a escola e ele passou a pular de emprego a emprego. Trabalhou como coveiro, aonde ele era conhecido por ter um senso de humor mórbido. Tudo isso ainda adolescente, gente.
Bom, ele também desenvolveu meio que uma obsessão por garotas de programa, chegando até mesmo a assistir e observar as garotas trabalhando. De novo, eu acho que dá para entender o que eu estou tentando implicar aqui. Bom, a cidade onde o Peter vivia, a cidade de Leeds, era uma cidadezinha pequena e bem periférica. Mas, ainda assim, em 1967, ele conheceu Sonia Suzurma e ele acabou se casando com essa moça em 1974. E um ano depois de se casar, em 1975, ele tira sua habilitação para veículos pesados, o que permitia que ele estivesse na estrada por muito tempo sem ser questionado. No caso, ele foi virar caminhoneiro. Bom, os crimes de Peter começaram oficialmente, de acordo com os boletins policiais, no mesmo ano em que ele tirou sua habilitação para caminhoneiro. Extraoficialmente, existem indícios e evidências circunstanciais que ele havia começado seus crimes em 1969. Mas, de novo, as evidências são circunstanciais e não há nada concreto que ligue Peter a esse crime de 1969. Nem mesmo o nome da vítima é informado. Bom, 1975, ele então embarca numa onda de crimes por impulso, de assassinatos por impulso, ou o termo conhecido de quem acompanha casos criminais, spree killer, atacando mulheres com golpes de martelo e facas, o que lhe rendeu o apelido de estripador de Yorkshire. E sim, ele meio que imitava o Jack Estripador. Bom, o modus operandi e a vitimologia do Peter eram basicamente garotas de programa entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Ele as abordava por trás, geralmente com um golpe de martelo, e as esfaqueava. E ele usava coisas que estivessem à mão para esfaqueá-las, chegando até mesmo a usar uma chave de fenda. Mas mais sobre isso mais tarde. E Peter também era bem consistente em seus ataques. A motivação do Peter, de acordo com a polícia, é incerta, mas o próprio Peter alega que seus crimes eram ordem divina, mas também existe a possibilidade da motivação ser que ele havia sofrido um golpe de uma dessas garotas de programa e pegou raiva. Existe essa possibilidade também, tá, gente? Mas, se o próprio Peter assumiu que era ordem divina, eu não vou questionar. Bom, a primeira vítima de Peter foi Vilma McCann. Ela foi... E agora o conteúdo fica um pouco gráfico, tá, gente? Eu vou descrever aqui coisas bem gráficas. Se vocês quiserem pular essa parte do vídeo, eu vou deixar a minutagem na descrição. Bom, Vilma McCann foi esfaqueada 15 vezes no estômago, ao mesmo tempo em que ela era golpeada por martelos na cabeça. Ela era golpeada com um martelo na cabeça, ao mesmo tempo em que era esfaqueada. E os filhos de Vilma, eles estavam em casa a mais ou menos 137 metros de distância. Ou seja, Vilma estava basicamente na rua da casa dela. Basicamente no quarteirão da casa dela. A segunda vítima foi Emily Jackson, que sofreu 3 vezes mais facadas que a Vilma. Foi abordada por Peter em janeiro de 1973 e ela foi levada para um terreno baldio e foi aqui que ele usou uma chave de fenda para esfaquear Emily. O Peter também pisoteou o corpo de Emily tão forte que nas pernas dela ficaram as marcas do sapato de Peter. Os ataques, que também vinham acompanhados posteriormente de violência sexual, continuaram até 1977.
E sim, gente, eu encontrei, e nas minhas pesquisas eu encontrei os nomes das vítimas, das 30 vítimas, mas eu achei interessante trazer só as 2 primeiras para vocês terem uma noção de como que ele cometia os crimes. Se eu fosse trazer todas aqui, esse vídeo ia ficar extremamente gráfico. Bom, quando a polícia, então, a partir de 1977, foi quando a polícia começou a se dedicar mais na investigação. E a investigação avançou quando mais uma vítima foi encontrada, Jim Jordan, e a polícia então passou a suspeitar que talvez a pessoa cometendo os crimes fosse um cliente. Bom, mais ou menos 150 policiais trabalharam no caso e mesmo assim eles ainda tinham um certo atraso na investigação por conta de terem sido despistados por cartas e uma gravação de áudio falsas de uma pessoa alegando ser um assassino. E a partir desse momento, a mídia já estava noticiando com um pouco mais de frequência esses crimes. Por isso, essa pessoa apareceu se confessando falsamente os crimes. Bom, quando com a Jim Jordan foi encontrado um recibo de 5 libras que, ao ser investigado e rastreado, foi ligado a um banco da região que era responsável pelo salário de mais ou menos 8.000 pessoas ali da região de Leeds. E a polícia entrevistou mais de 5.000 dessas pessoas. E sim, Peter Sutcliffe estava incluso nessas 5.000 pessoas. E o seu álibi era de que ele estava em uma festa de família. E a polícia acreditou, gente. A polícia acreditou nesse álibi e nem se deram ao trabalho de conferir. Foi quando eu estava pesquisando essa parte, que eu estava vendo essa parte nas minhas pesquisas, eu passei tanta raiva com isso. Como que a polícia não se deu nem ao trabalho de conferir, de verificar o álibi do cara? Eu fiquei abismada quando eu li essa parte. E se tiver aparecendo um caderno no vídeo, é o caderno do roteiro, porque eu não consigo memorizar roteiro, gente. Bom, agora que a minha raiva já passou, mais tarde, durante a investigação, o corpo de uma jovem estudante de 16 anos, eu achei o nome dela, mas eu não vou colocar aqui por ser menor de idade, é encontrado em 1º de outubro de 1977. E a jovem, ela era uma moradora da região e ela era uma estudante, uma garota de boa família, como a mídia colocou na época. E isso fez a polícia se atentar um pouco mais para o caso e a mídia também. A mídia passou a ser mais incisiva ao noticiar o caso. Bom, um fato curioso que fez a polícia prestar mais atenção no caso foi que, junto com o corpo dessa jovem de 16 anos, foram encontrados os pertences dela cuidadosamente colocados próximos ao corpo. E isso fez a polícia prestar mais atenção porque ele não fazia isso com as garotas de programa. Então foi isso que fez a polícia acreditar que aquela garota não era uma garota de programa, que aquela garota era qualquer coisa menos uma garota de programa. Bom, depois do Peter escapar da polícia com a questão do recibo da Jim Jordan, ele fez mais uma vítima, Marilyn Moore, que sobreviveu aos seus ataques e deu uma descrição para o retrato falado para a polícia que batia perfeitamente com a descrição de Peter Sutcliffe. Um tempo mais tarde também a polícia encontra, em outra cena de crime, em outra vítima, marcas de pneu que batiam com outras encontradas em outras cenas de crime, o que reforçava a ideia de que era um criminoso em série. Bom, com a descrição do Peter batendo com a descrição informada por Marilyn, as marcas de carro, o recibo de Pi e o fato de Peter estar sempre ali pela região, a polícia acabava sempre o interrogando. Ele chegou a ser interrogado mais ou menos 9 vezes, se eu não me engano, mas eles não tinham causa provável e as evidências eram todas circunstanciais
Então, não tinha como a polícia fazer nada. Sem falar que a maioria das vezes a esposa do Peter confirmava os seus álibis. Lembrando, gente, que na época, 1970, não existia testes de DNA. Não existia o exame forense, a perícia do teste de DNA, tá? Mas ainda assim, o Peter acabou sendo preso por dirigir bêbado em abril de 1980. Enquanto ele aguardava o julgamento, adivinha? Ele fez mais 5 vítimas. 2 fatais e 3 sobre... Bom, em novembro de 1980, um conhecido de Peter, Trevor Birdsall, denuncia Peter como o serial killer de Yorkshire, mas toda a documentação, toda a papelada dessa denúncia e também toda a documentação relacionada ao caso, todos os autos do caso, simplesmente desaparecem. Junto com informações que a polícia tinha do caso, os autos, tudo, desaparecem. As evidências forenses eu não consegui encontrar se elas sumiram também, mas pelas minhas pesquisas o que sumiu foi a denúncia desse conhecido e também algumas informações que a polícia tinha do caso. Bom, em janeiro de 1981, a polícia aborda Peter em um carro parado próximo a uma área onde era a área que as garotas de programa costumavam trabalhar e decidem verificar o carro. E a polícia acaba descobrindo que o carro tinha placa falsa. E por essa pequena infração, Peter Sutcliffe foi preso. Ao revistá-lo, a polícia descobriu que Peter usava uma blusa de lã de gola V nas pernas, de forma que o decote da blusa deixasse a parte íntima de Peter de fácil acesso na hora que ele cometesse violência íntima contra as mulheres. Bom, depois de 2 dias de interrogatório, Peter Sutcliffe confessa seus crimes. E ele passou o 3º dia desse interrogatório descrevendo seus crimes em detalhes. Bom, Peter foi a julgamento e a júri popular por 13 acusações de assassinatos e ele se declarou culpado de assassinato de homicídio doloso, ou seja, sem intenção de matar, alegando que ele sofria de esquizofrenia paranoide. E ele também alegou que era ordem divina. Bom, ao ser preso, ele tentou apelar ali para a defesa de insanidade, como vários tentam fazer. Bom, ele deu essa mesma explicação para sua esposa, mas mesmo assim o júri o considerou culpado das 13 acusações e Peter foi sentenciado a 20 prisões perpétuas. Em 1984, ele foi de fato avaliado por um psicólogo, um psiquiatra forense, que oficialmente o diagnosticou com esquizofrenia paranoide e ele foi transferido e encaminhado ao Broadmoor Hospital, que é um hospital psiquiátrico lá da região. E em 2016, ele foi considerado estável o suficiente para ser transferido para o Centro Correcional de Vossa Majestade, em Franklin, aonde ele ficou até a sua morte em 2020 por coronavírus. Bom, zumbis, esse foi o caso de hoje. Esse caso eu já conhecia, eu já tinha visto uma minissérie documental sobre ele na Netflix, o que me levou a pesquisar mais o caso para trazer aqui para vocês. Mas ainda assim, mesmo já conhecendo o caso, eu ainda fico enojada com a brutalidade dos crimes. E eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam esse caso, deixa para mim nos comentários e também me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal e deixa o like também, que me ajuda demais na divulgação. Eu fui!